Depois da bomba que explodiu ontem no Cruzeiro, com as mensagens vazadas do Wallace, a coisa ficou feia. A mídia não perdoou e detonou. E hoje você vai conferir comigo a reação da mídia esportiva sobre essa atitude do Wallace e sobre a atitude do Cruzeiro de o afastá-lo. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo, porque no final eu quero saber de você a sua opinião. E agora sim, bora pro vídeo. Eu falo aqui do estádio Monumental em Guayaquil, gigante estádio do Barcelona, capacidade de 60 mil pessoas. Estamos com 2 horas a menos em relação ao horário de vocês aí em São Paulo. E amanhã, com transmissão exclusiva dos canais ESPN, a partir das 21 horas, horário de Brasília, neste local, a estreia do Cruzeiro na disputa da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro, Xará, chegou nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira aqui a Guayaquil. O voo acabou atrasando um pouquinho, né? Foi um voo fretado que fez uma escala em Manaus. Por isso, os jogadores descansaram durante toda a manhã e parte da tarde. No meio da tarde, o elenco foi com o técnico Arthur Jorge para o estádio do Emelec, onde realizou o último trabalho antes desta estreia na Copa Libertadores. O time veio desfalcado. Cássio, Sinisterra, Marquinhos já estão há um bom tempo no departamento médico e demoram para voltar. No caso do Cássio, nem este ano, só no ano que vem. O Bruno Rodrigues foi cortado, ex-jogador do Palmeiras, do São Paulo. O Lucas Romero, que foi poupado contra o São Paulo, voltou a sentir um desconforto na coxa e viajou para Belo Horizonte, da capital paulista, também não veio. E o último desfalque não é nem titular, o Wallace, que acabou publicando num grupo de WhatsApp com jogadores e membros do futebol do Cruzeiro, uma mensagem falando mal de um companheiro. Ele queria publicar num grupo, errou o grupo, publicou no grupo errado. Essa mensagem, mesmo apagada rapidamente, acabou sendo vista por muita gente. O caso foi levado à diretoria. A diretoria em São Paulo conversou com ele e afastou o elenco da viagem. Vai resolver o seu problema definitivamente quando o clube retornar a Belo Horizonte na semana que vem. Portanto, o Wallace, que completou 31 anos no sábado, estava com a delegação em São Paulo, tem boas chances de não permanecer no Cruzeiro. Até porque este ano jogou só um pouquinho contra o Pouso Alegre na semifinal do Mineiro e, num contexto geral, desde 2024 tem 46 jogos apenas com a camisa do Cruzeiro. Mas mais importante que esse problema, o maior problema do Cruzeiro é a instabilidade. Com o Arthur Jorge, uma estreia vitoriosa contra o Vitória em Belo Horizonte e uma derrota para o São Paulo, digamos, como disse o Lucas Silva ao término do jogo no Morumbis, que envergonhou a todos, um 4-1. Nos 10 jogos do Brasileirão, só essa vitória. E nos últimos 6 jogos também só uma vitória. Então o Cruzeiro não vive um momento muito bom dentro de campo, mesmo com a conquista do título mineiro. É o seguinte, para amanhã, a chance é grande de ser um time muito parecido com aquele que perdeu para o São Paulo. Há uma possibilidade, porém, do Lucas Silva começar como titular. Ele reforçaria o setor de meio de campo na marcação. Pode sair o Matheus Pereira, quem ele substituiu no Morumbis, ou pode sair o Arroio, com o Cruzeiro sendo, digamos assim, menos ofensivo, estudando muito o adversário e jogando mais precavido. Essa talvez seja a principal dúvida do técnico Arthur Jorge para o jogo que acontece aqui no Estádio Monumental. Volto a dizer, a partida terá transmissão exclusiva dos canais ESPN a partir das 21 horas. O Barcelona não perde há 9 partidas. O time da casa passa por problemas administrativos, também econômicos, mas conseguiu com o venezuelano César Farias se equilibrar no campeonato local. Em 7 rodadas é o terceiro colocado, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Passou por 2 fases de pré-libertadores, eliminando Argentinos Júniors e também Botafogo do Rio, e por isso chega bastante empolgado para o jogo que acontece nesta terça-feira. Pôde inscrever 5 novos jogadores, entre eles 2 que deverão ser titulares. O Luiz Cano e também o Lugo, os 2 só jogaram partidas pelo campeonato equatoriano. É isso, a gente segue por aqui, Xará e do Elias, e durante a programação da ESPN tem muito mais de Cruzeiro e de Barcelona de Guayaquil, combinado? O Wallace, uma covardia o que ele fez, né? E hoje o presidente Pedro Lourenço, lá na reunião na CBF, dos dirigentes, para formar uma liga só, né? A Libra fundir com a outra liga lá e formar uma liga só, que é fundamental, ele declarou, abre aspas, ele criticou um companheiro de profissão dentro do vestiário. Isso nós não admitimos, fecha aspas. Tá certo, presidente Pedro Lourenço. Cruzeiro tem comando, gente. Cruzeiro tem quem manda lá. Quem manda lá chama-se Pedro Lourenço e Pedro Júnior. Sabe, o Wallace,
é um desgosto para a torcida do Cruzeiro, é um desgosto para a diretoria, que gastou 36 milhões para trazê-lo, ganha mais de 1 milhão por mês, até hoje não disse ao que veio. Um jogador absolutamente medíocre, um jogador que não luta por nada, um jogador que não se integra ao grupo. Quer saber quem vai querer comprar isso? Quem vai querer comprar isso? Um jogador absolutamente medíocre, mediano, fraco. Não adianta ele agora negar. Ah, não, isso foi mal interpretado. Não foi não. Detonou um colega de trabalho e isso o Cruzeiro não admite. Está fora. Não vai fazer falta. É uma pena que ele ganha uma fortuna e o Cruzeiro tem que continuar pagando, porque é um peso morto. Você lida com isso? O HG, só para contextualizar para o Rui falar, a informação que a gente tem que foi direcionada ao Matheus Cunha mesmo, goleiro, né? Foi direcionada eu não a ele. queria expor aqui o Matheus Cunha, porque não, já tá tomando porrada demais, HG, mas não foi eu que dei a informação, mas é uma verdade. Isso já tá público, né? Foi uma isso verdade. Já foi vazado. E a mensagem foi que o nosso goleiro é um chama-gol. Essa foi a mensagem. Cara, eu achei muito desrespeitoso. Caiu como uma bomba. Essas questões, hoje mais ainda, né, com a questão das redes sociais, a gente já cobrava um extremo profissionalismo dos jogadores, né? E hoje com grupos de WhatsApp a gente sabe o perigo que isso é, né? Ainda mais que, por mais que seja um grupo sigiloso, né, privado, a gente vê que essas informações elas já se tornaram públicas. E ainda mais se tratando de um jogador que ele já vem sendo cobrado, e extremamente cobrado por torcedores, por membros da imprensa, eu acho que foi totalmente, como diz, infeliz, pra gente não falar outras coisas um pouco mais pesadas, né? Essa colocação do Wallace dentro do grupo de jogadores. Já seria uma atitude séria se fosse um grupo apenas de jogadores. Mas nesse grupo tinham jogadores e membros da direção. Então eu acho que aí se torna ainda uma situação ainda um pouco mais grave. E eu acho que os jogadores, principalmente na situação do Wallace, o Wallace foi um jogador que foi comprado pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro despendeu um valor considerável na sua contratação. E o mínimo que se espera de um jogador que foi despendido um alto investimento é no mínimo um profissionalismo, né? Quase 40 milhões. Pois é. E me parece, se a gente puder, né, olhar direitinho, pesquisar, já não é a primeira vez que o Alisson, eu acho que ele tem um problema com relação à questão recorrente. do comportamento. É recorrente. Né? Ou seja, já não é réu primário. Então, quando essas situações elas começam a acontecer, como é uma segunda oportunidade, a gente já sabe que existe um pouco de má vontade de todas as partes. Quando eu digo isso, é o seguinte: é um prato cheio para a diretoria, por causa de um segundo deslize como esse, tomar as atitudes que ela já estava mais ou menos raciocinando ou pensando. Por quê? Porque a gente sabe que o investimento hoje dentro do Cruzeiro é um investimento muito considerável mesmo. A gente sabe que além dessa situação da questão dos resultados, a gente sabe que aqui em Minas Gerais a gente vem cobrando bastante, não só dos jogadores, mas daquelas pessoas que hoje fazem parte, né, da parte da direção da SAF, que muito se questiona, né? O clube está numa situação ruim, a gente vê declarações apenas de jogadores ou do treinador. E cadê aquelas pessoas, né, Paulinho, que vieram para poder ser realmente o escudo protetor? Isso aí nós estamos dizendo dos CEOs, ou seja, os gestores, os dirigentes, quem quer que seja. Então é uma situação aí que eu acho que vai desbandar para um acordo, né? Porque tanto o Alisson já demonstrou que não quer permanecer no Cruzeiro. Porque essa atitude não é uma atitude de jogador profissional. Nem tem clima, né, Rui? Isso, e de grupo. Quando ele toma essa atitude, Perfeito. Mostra que ele não tem união com o grupo. Porque, Perfeito. Vocês podem falar melhor do que eu. Quando você tem um respeito comum, por mais que o seu colega tá falhando e tem uma turma pegando no pé do Matheus Cunha, você não vai externar isso num grupo, né? Pelo contrário, existe um apoio, né? E eu posso te dar um exemplo, Breno. No nosso Cruzeiro de 2003, ô Fofinho, tinha os laterais direitos, era eu, Maurinho e Maicon. Eu sabia que eu não ia jogar. E justamente para poder preservar a amizade, tanto que eu faço parte do grupo até hoje, do grupo de 2003. Eu, para poder preservar o ambiente e sabedor de que eu estava insatisfeito, eu pedi pro Maluf para ir embora. Eu sentei, pedi, entrei em contato com o Bebeto, a gente fez um acordo, eu rescindi o meu contrato com o Cruzeiro, assinando com o Botafogo.
Então eu acho que, poxa, nós estamos em 2026. Em 2026 não é cabível mais a postura de jogadores profissionais dessa magnitude, porque o Alisson é um cara que foi vendido, jogou na Europa, igual eu vou voltar a frisar, foi investido um valor considerável em cima dele. O mínimo que se esperava era uma postura, pelo menos, de amizade, né? Dentro de um grupo de jogadores e não uma atitude. Ô Rui, mas você jogador, em cima no goleiro. Você, inclusive você, ô Paulo, vocês tratam, isso cai realmente muito mal no meio do grupo de jogadores? Jogador não, capitão, né? Capitão. Isso cai muito mal mesmo, Paulo? Cai, obviamente. E o que você acha que pode acontecer? Eu acho que, lógico, o primeiro passo, eu acho que ele tentar se desculpar, saber o que aconteceu com o grupo, que eu acho isso importante, independente dele jogar mais no Cruzeiro ou não. Ele pisou na bola feio, né? Agora, também não acho que o goleirão do Cruzeiro é totalmente culpado de tudo que está acontecendo, claro porque a que não, defesa está falhando demais. Se pegar os 4 gols do São Paulo, ele não teve falha. Qual foi a falha dele? Chama gol. Isso é absurdo falar uma coisa dessa, cara, chama gol. Isso não existe, o Rui sabe disso dentro do futebol. Óbvio que ele não pode ter uma qualidade do titular, mas é um goleiro que já tem um nome aí no mercado e tal. Acho que o Cruzeiro Tava no Flamengo. Tava no Flamengo, exatamente. Então, assim, o Cruzeiro em si é que tá devendo, o grupo que tá devendo, não é o Matheus Cunha, coitado. Ô Fabrício, quero falar sobre essa preocupação. O Cruzeiro não passou uma rodada sequer fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. São 10 rodadas, 10 jogos dentro da zona do rebaixamento. Isso cria uma pressão a mais internamente, não? Demais, o jogador pesa, né? Pesa demais pro dia a dia, principalmente nos jogos. E os adversários usam muito isso, né, Pedro? Os adversários sabem que os jogadores estão sob pressão. Né? Quando você tá num time grande, na zona de rebaixamento, é horrível, cara. Dia a dia, não tem mais paz, cara. Não consegue sair na rua, pesa a perna, você de repente não quer se expor, porque os números do Cruzeiro são muito baixos, cara. 7 jogos aí, 7 pontos em 10 jogos, né? 30 pontos disputados. Eu não sei, o Cruzeiro tem que tirar aí 12 vitórias aí. O primeiro passo é se livrar do rebaixamento no momento. Esse é o pensamento. Tem 28 jogos aí para fazer 12 vitórias e mais uns 4, 5 empates para você se livrar. Agora o Campeonato Brasileiro, ele é implacável, ele é muito difícil. Principalmente aí depois do segundo turno, né? O segundo turno é outro campeonato, o bicho pega, fica difícil os times dando a vida, sabe? A premiação lá em cima pro time não cair, o jogador se superando para se valorizar no mercado. O segundo turno o bicho pega. E agora e para acabar esse primeiro turno agora, são 8 jogos. Pauleira. Todo jogo agora difícil, intercalando Copa do Brasil, Libertadores. Olha, a situação do Cruzeiro tá bem difícil, Pedro. No início do segundo tempo da turma do bate-bola, Fabrício, nós ouvimos uma entrevista do Wellington Campos com o Pedro Lourenço, nessa reunião lá na CBF hoje. E o Pedrinho citou, sem trazer muitos detalhes, o ato de indisciplina do Wallace. Cortado da relação para a estreia na Libertadores, um jogador dessa importância, que na atual temporada só participou de um jogo. Que tentou, ou pelo menos o treinador anterior, o Tite, tentou resgatá-lo, né? Tentou fazer com que essa relação ainda sobrevivesse, mas não conseguiu. Como é que você vê essa situação? Vazou aí, né? Um áudio, né? Pô, quem nunca também, né? Um áudiozinho, é complicado esses WhatsApp, né? Você erra ali. Quem nunca mandou aquele, o gemidão lá no grupo da família enganado? Falei, meu Deus do céu, era só duro. Acontece, agora que pegou mal, né, cara? Pegou mal, isso no grupo ele cai mal demais, sabe? A gente comenta, o jogador sabe que tá mal ali. Errado ele não tá, viu? Mas é complicado, né? O que ele falou ali, cai no grupo, não cai bem e a diretoria fez bem. Eu acho que tem que punir esses casos, sim. Mas eu acho que não pode nunca esquecer, né? Um todo, né? Isso é só um negocinho ali, né? Uma gotinha ali que tá acontecendo. Mas eu acho que tem pro Cruzeiro tá nessa situação ali, cara, tem que mudar muita coisa, Pedro. Tem que cobrar esses jogadores, a coisa tem que ser levado mais a sério. E por aí vai, né, cara? O tratamento. Esse dia a gente viu o nosso jogador chamando o presidente de meu parceiro. Pô, bicho, eu vou um presidente de clube. Imagina eu chegar pro Zezé Perrella e falar: e aí, meu parceiro? Eu já ia meter um nossa senhora, sabe? Tem que todo mundo ali colocar uma hierarquia, se cobrar mais, cobrar esses jogadores, ficar lá um na sua posição, sabe? Eu acho que tá faltando mais essa entrega aí, isso deu pra ver muito nesse jogo aí, pô. A turma tomando café no intervalo, o bicho pegando, tomando chocolate, os caras tomam chocolate, café, não pode uma situação dessa, cara, sabe? Tá muito, parece que o pessoal não tá sentindo em que situação se encontra, sabe? O Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. E estamos sendo salvos ali pelo Mirassol que tá salvando ali, pegou a nossa lanterninha ali, porque não tá fácil não. Não, o futebol é muito mais complexo, né, Panz? É um erro e assim, até falta de entendimento você culpar tudo num goleiro, né? Uma posição. O futebol é muito mais complexo, né? É compactação, é intensidade, é criação de jogo, é jogar sem bola. O Cruzeiro voltou pro segundo tempo, os 2 melhores lances que foi jogado sem bola.
pra atacar o espaço. Caio Jorge veio, entrou quebrou-se a linha do São Paulo, o Arroio entrou nas costas. Isso, mas tem que ser feito com mais frequência. Intensidade. Tem que ter compatibilidade dentro da área. Tudo bem, os gols ali, bola parada, o goleiro tem que sair naquela pequena área? Sim, tem, é dele. E ele não sai e não tem essa confiança. Eu já trabalhei com excelentes goleiros, tá? Que não saíam. O Dida era um perigo pra nós, não passava essa confiança. O Dida você podia chutar de fora, Marcos, todo, baita goleiro. Mas quando ia no escanteio, a gente sabia que a gente ia ter que trabalhar. Ele não tinha confiança pra sair na bola, cara. Ele treinava tudo, mas ele não tinha. E os adversários sabendo disso, cruza a bola ali. Mas aí o zagueiro já tem que saber, né? Agora o zagueiro, toda a bola cruzada na nossa área, os caras ganham a bola, sabe? Então, Fabrício, você não acha que aquela bola, isso é um lance pra gente discutir aqui, do escanteio. Geralmente se monta um triângulo defensivo ali na frente, né? Com os mais altos, os melhores na bola aérea. A cabeçada foi justamente ali no meio dos três, né? Sim. Eu acho que pro goleiro sair ali era baixa pra ele. Era mais responsabilidade pra esse trio defensivo isolar a bola, entendeu? A baixa e a bola no primeiro pau, ela é muito rápida. Exato. Ali é geralmente o primeiro pau. Eu sei porque eu fazia essa bola aí. Eu sempre fiz nos clubes onde eu fazia. Treinava muito com essa bola, que é uma jogada de risco. Mas você estando bem treinado, bem posicionado ali, cara, dificilmente essa bola passaria ali. Hoje eu ouvi muito que a zaga do Cruzeiro não tem confiança no goleiro, por isso tem cometido muita falha. Mas e o contrário? Qual a confiança que o Fabrício, o Bruno e o Vidalba hoje passam pros goleiros do Cruzeiro? Como é que o goleiro confia na dupla de zaga, sendo que com o Cássio lá, eles não estavam jogando absolutamente nada e seguem não jogando nada? Então tem que olhar o contrário também. Qual a confiança que o sistema defensivo do Cruzeiro tem passado para Cássio e Matheus Cunha? Olha o número de falhas que eles têm cometido nos jogos. Por que vai olhar só o lado do goleiro? Parece que eu tô fazendo o papel de... Eu tô fazendo o papel de advogado do diabo, tá? Porque eu não vi ninguém sair em defesa de um jogador do esporte coletivo que é o futebol. Eu não tô querendo defender o Matheus Cunha. Eu tô querendo apontar os inúmeros problemas que o Cruzeiro tem tido na temporada e que vão muito além do goleiro, cara. Tá, mas vai muito além do goleiro. Simplificar e concentrar a atual fase do Cruzeiro no goleiro, eu acho uma covardia absurda num goleiro que tem 5 jogos nos últimos 15 meses. Não, assim, Panzi, você tocou num ponto muito bacana, que assim, quando a defesa passa confiança pro goleiro, é uma defesa bem postada, com os 2 volantes ali bem centralizados e ali dando a sustentação pra defesa, e aí sobrando só o chute de longa distância. Um cruzamento às vezes chega na linha de fundo, é isso. Agora, finalização dentro da área, que é a maioria dos casos que acontece no Cruzeiro, aí, meu irmão, é culpa do zagueiro, do sistema defensivo. E esse foi o vídeo, eu vou falar com vocês aqui a minha opinião de forma bem sincera. Pra mim, isso aí já passou de todos os limites. E também passou da hora da diretoria parar de passar a mão na cabeça de jogadores que não querem vestir essa camisa do Cruzeiro. Jogadores que estão no time e continuam aqui somente por causa do dinheiro. E agora eu quero saber de você a sua opinião como torcedor. Você concorda comigo ou tem um ponto de vista totalmente diferente? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.